da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, e a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seus ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te darás consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Se nós pararmos só um pouquinho para pensar quantas bênçãos que nós já alcançamos com o Senhor, se a gente só parar um pouquinho, nem vai precisar voltar muito tempo atrás, porque logo você vai perceber que nós somos cercados, né, de bênçãos, de livramentos, né, da boa mão estendida sobre nós, nos guardando e nos abençoando todos os dias. E quando a gente começa a contar, né, aí a gente começa a lembrar ainda mais das bênçãos, mas eu recebi isso, mas eu recebi isso, mas eu recebi isso também. E isso alegra o coração, né? Alegra o nosso coração. Por isso que a gente tem que trazer à memória as coisas que nos traz esperança. Lembra-te do teu Criador, das bênçãos que nós já alcançamos. E poderia ele encerrar, né, de nos abençoar, estorvar as suas mãos para não mais nos abençoar? Isso é impossível. As mãos do Senhor continuam estendidas para nos abençoar todos os dias. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos estar agora passando a palavra para a jovem Isabelle. Glória a Deus. Ela vai estar ministrando a palavra hoje. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor revele a sua serva, né, aquilo que ele tem para os nossos corações nessa tarde. Deus, eis aí tua filha, Senhor. Tenho certeza que ela separou um tempo para buscar a tua palavra, para meditar nela, Senhor. Eu te louvo por isso, porque o que mais nos atrairia a ti, Senhor, se não fosse o teu amor, se não fosse, Senhor Deus, a tua bondade, a tua misericórdia para conosco, se não fosse o nosso reconhecimento que sem ti nada podemos fazer. É a tua palavra, Senhor, é a tua palavra o alimento para a nossa alma. Por isso, Senhor, temos sede dela. Fala conosco, Senhor, nessa tarde. Continua, Senhor, nos visitando, Senhor Deus. Continua, Senhor, nos enchendo, Senhor Deus, da tua presença.
É o que eu te peço, Senhor, sê com a tua filha, Senhor, que não seja mais ela falando, Senhor, mas seja a tua voz, seja a boca de Deus nessa terra, Senhor, para falar a todos nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Oi, família, boa tarde. Peço. Já vou pedindo desculpas aí, porque eu não sou pregadora. Minha mãe cisma de me colocar para trazer a palavra, mas eu não sou pregadora. Não acredito que esse seja o meu tom aqui na Terra. Então, já vou pedindo desculpas antecipadamente por qualquer coisa que eu faça aí que não agrade, que não agrade vocês. Eu queria começar também com um hino. Eu vou colocar aqui para tocar. Vocês me avisam se vocês estiverem ouvindo, porque eu não vou conseguir ver a tela enquanto eu ponho para tocar. Mas é porque eu acho que tem a ver com a palavra que eu vou trazer hoje. Vou colocar aqui para reproduzir. Oi. Só foi a primeira parte? Ah. Vocês estão vendo? Estão? Não? Ah, tá. Será que agora vai o som? Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão, superaquecidos pelo ego dos irmãos, um evangelho de fariseus. Gente, a palavra que eu vou trazer hoje é João 3, versículo do 1 ao 12. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Vou começar a ler aqui. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? E aí eu começo, então, com a ministração com base na história de Nicodemos. Começando por quem foi Nicodemos, né? Tentando contextualizar a pessoa de Nicodemos. Nicodemos foi descrito na Bíblia como um fariseu. E eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe, mas só para contextualizar também, fariseu era um grupo de judeus que se dedicavam em fazer cumprir a lei judaica. E a palavra fariseus, ela tem um significado, né? A tradução de fariseus significa separados ou aqueles que se separam do resto da população. Então, a palavra fariseu, ela tem essa origem, né? Essa origem de pessoas que se separavam para fazer cumprir ali as leis e a tradição judaica. E aí, ao longo do tempo, os fariseus eles acabaram desenvolvendo uma tradição própria ali de pensamento e interpretação das escrituras, né? O que eles chamavam de lei oral, ou seja, tinha a lei escrita e a lei oral. E eles desempenhavam um papel muito significativo ali na educação religiosa dos judeus. Além de fariseu, o Nicodemos também ele fazia parte ali, ele integrava o sinédrio. E aí eu não sei se todo mundo sabe, mas sinédrio era como se fosse um corpo governante dos judeus. Conforme a lei judaica, toda cidade tinha que ter um sinédrio estabelecido ali, que funcionava como um tribunal, que continha mais ou menos de 20 a 23 juízes. E, além desses tribunais, né, inferiores, que eram conhecidos como sinédrios, tinha o grande sinédrio, que era formado originalmente por 71 juízes judeus, e ele era em Jerusalém, tá? Ele ficava em Jerusalém. E aí era uma assembleia que constituía basicamente a corte e o legislativo supremo de Israel. Ou seja, eles exerciam funções judiciais, né? Eles faziam os julgamentos. E aí, Daniele, me corrija se eu estiver errada, mas tinha esse... quando a gente diz que eles faziam papel ali de legislativo, né? De judiciais, o papel judicial ali, eles faziam julgamentos em processos, né? Seja dentre o povo ou entre o Estado e o povo, ali no território da Judéia. É isso mesmo, Dani? Isso mesmo. Tá. E aí, só um adendo, era que eles tinham que estar ali eles tinham que responder ali ao Império Romano, né? Eles não poderiam ultrapassar ali o Império Romano, porque eles estavam ali ainda no território, embora que judeu, né? Embora fosse Israel, eles estavam ali no território romano, que era considerado romano na época, né? E uma nota, um adendo, era que o Sinédrio ele não podia condenar ninguém à morte. Quem tinha que fazer isso era Roma. O Sinédrio ele não tinha esse poder de condenar as pessoas à morte. E ali, sob a autoridade romana, né, o grande sinédrio, que era como se fosse um julgamento final ali de todos os sinédrios inferiores, ele era o tribunal final e ele era o mais importante.
E foi exatamente esse corpo de judeus que estavam constituindo o grande sinédrio naquela época, na época de Jesus, né, que condenou Jesus. Só que eles tiveram que fazer com que Pilatos, na época prefeito de Roma, aprovasse a sua sentença, prefeito de Roma ali para Jerusalém, aprovasse sua sentença, porque a morte estava fora ali da sua jurisdição. E, assim, pelo que tudo indica, eu estudei um pouco, mas na Bíblia não deixa claro, mas pelo que tudo indica, Nicodemos fazia parte do grande sinédrio em Jerusalém. Ou seja, ele não fazia parte desses sinédrios menores, ele fazia parte do grande sinédrio em Jerusalém. E aí, o que isso significa, né? O que isso significava naquela época, você fazer parte do corpo de juízes judeus que compunham ali o grande sinédrio. Significava que você tinha que você representava, na verdade, né, uma autoridade no assunto lei judaica. Então, você era uma pessoa com muita autoridade nesse assunto, que tinha ali um poder, né, de julgamento ali sobre as demais pessoas, sobre a população, sobre os judeus, e significava também um status, por ser uma posição de muito respeito pela população judaica, você acabava tendo ali um status associado a essa posição. E aí, continuando aqui, voltando a ler aqui um versículo que eu já li no início, só para enfatizar. E havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ou seja, aqui também já dá a ideia de um status, de um poder a Nicodemos, né? Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E aí eu quero trazer uma curiosidade e 2 fatos relevantes nesse trecho específico dessa passagem. Uma é que também não está claro na Bíblia, mas é uma curiosidade que eu acredito ser verdade, mas é de interpretação. Eu estava lendo uns estudos sobre Nicodemos e eu vi que, na verdade, Nicodemos pode ter sido um codinome utilizado para manter a identidade real de Nicodemos em segredo. E 2 fatos relevantes sobre isso é de que, o encontro de Nicodemos aconteceu à noite. O encontro de Nicodemos com Jesus aconteceu durante a noite. E o segundo é que, até onde se sabe, Nicodemos foi ao encontro de Jesus sozinho. E sobre esses dois pontos que eu ressaltei, eu vou... Falando mais sobre esses 2 pontos que eu destaquei, é que por que especula-se que o encontro de Nicodemos com Jesus aconteceu durante a noite? Especula-se que Nicodemos não queria ser visto com Jesus durante o dia, ou em plena luz do dia. Por todo o contexto que foi aqui apresentado sobre Nicodemos, essa hipótese para mim faz muito sentido, porque Nicodemos ele não era só visto como um professor da lei judaica, ele era o próprio protetor das leis e da tradição judaica. Então, fazia parte ali das suas responsabilidades evitar que qualquer falso ensinamento fosse espalhado para o povo, pudesse desencaminhar ali o povo. E além de todo o status e autoridade que ele possuía, seria no mínimo vergonhoso para o Sinédrio que ele fosse visto sendo lecionado por Jesus. E ele poderia sofrer ali dura repressão, poderia ser expulso do Sinédrio, poderia até ser apedrejado, considerando ali a sua função, qual era a posição dele, a função dele e o que ele estaria sendo, o que ele estaria fazendo, né? Tendo um encontro ali com Jesus para aprender com Jesus sobre alguma coisa, traria muita vergonha assim para ele. Acredito que foi isso que ele pensou. E por isso que ele decidiu, na Bíblia não fala, então essa é uma suposição. Então é isso que eu acredito que Nicodemos escolheu à noite para se encontrar com Jesus. E para mim foi uma surpresa também Jesus ter aceitado, porque Jesus, que tinha muitos compromissos durante o dia, que lecionava multidões durante o dia, e aí, conforme as histórias das maravilhas que Jesus fazia iam se espalhando, Jesus foi ganhando muita fama, muita notoriedade, e para conseguir
para você conseguir ouvir Jesus, era necessário se juntar a uma multidão de pessoas nas ministrações de Jesus. Então, você tinha que estar no meio de muita gente para conseguir ouvir Jesus. Mas mesmo assim, mesmo durante todas as agendas que ele tinha durante o dia, ele aceitou se encontrar com apenas um homem e ainda por cima durante a noite. Foi um privilégio, assim, na minha visão, para Nicodemos, Jesus ter aceitado esse encontro meio que às escuras ou escondido. E isso me mostra muito o caráter e a humildade de Jesus, porque Jesus definitivamente aqui se mostra o pastor que deixa 99 ovelhas a salvas para ir atrás de uma que está perdida. E o que eu falei antes é que até onde se sabe, Nicodemos foi ao encontro de Jesus sozinho, porque ele, no versículo, usa a primeira pessoa do plural. Estou achando aqui o versículo de novo. Aqui, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. E isso dá uma conotação de que era não era só o Nicodemos que acreditava que Jesus era mestre e que era de Deus, né? Que era um profeta de Deus. Parece, pela forma que Nicodemos se expressa aqui, usando a primeira pessoa do plural, que Nicodemos não era o único fariseu que acreditava que Jesus era um profeta de Deus. Provavelmente tinha um grupo ali pequeno, embora que pequeno, entre os fariseus, que estava ali confuso e que queria algumas respostas, e decidiram então que Nicodemos seria o homem que iria ao encontro de Jesus para talvez buscar essas respostas que esse grupo estava procurando. E aí Nicodemos vai ao encontro de Jesus à noite, e a primeira coisa que ele admite é isso, é que eles acreditavam que Jesus era enviado de Deus, porque somente enviados de Deus poderiam fazer as maravilhas que Jesus estava fazendo, os sinais dos quais eles estavam ouvindo. E assim, o que eu vejo assim de Nicodemos é que ele era um homem que estava sedento, mas ele tinha muito medo ao mesmo tempo de que sua imagem fosse prejudicada. E aí eu começo a tentar analisar o comportamento e as falas que Jesus tem em sequência. Primeira coisa, Jesus aceitou o encontro às escondidas, mas eu também, pelo versículo e pela tradução, eu acredito que Jesus não tenha sido completamente complacente. Complacente eu digo no desejo de agradar, assim, Nicodemos. Porque, na minha visão, ele mostra até um certo grau de dureza nas palavras com Nicodemos. E Jesus imediatamente confronta Nicodemos, dizendo que ele deve nascer de novo para ver o reino de Deus. Ou seja, Jesus não, ou pelo menos é o que eu interpreto, é que Jesus não considerava que Nicodemos conseguia ver o reino de Deus. Ou seja, ele precisava ainda nascer de novo. Era como se Jesus chegasse para Nicodemos e falasse: olha, se eu fosse você, eu buscava correndo nascer de novo para conseguir contemplar o que é o reino de Deus, porque hoje você não consegue ver isso. E Nicodemos, confuso, que ele fica com as palavras de Jesus, com essa eu estou falando figura de linguagem, porque hoje já é claro para a gente que foi uma figura de linguagem, mas para ele não era, essa frase de nascer de novo, né? Nicodemos fica confuso, e aí ele questiona como que isso é possível, né? Se seria voltando ao ventre da mãe que ele iria nascer de novo. Também acho que Nicodemos não foi... não quis dizer exatamente isso. Ele estava só muito confuso e tentando entender, sabendo que com certeza não era voltando para o ventre da mãe dele que ele nasceria de novo. E aí Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, Nicodemos, que antes já estava claramente confuso com as palavras de Jesus, eu acho que depois da segunda resposta de Jesus, ele fica mais confuso ainda. Porque primeiro Jesus fala que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Agora Jesus diz que é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. E assim, tentando analisar aqui
o diálogo entre Nicodemos e Jesus e o comportamento e as falas de Jesus, para alguém que não estava entendendo antes, ainda ter esse aprofundamento, ou seja, acho que ele ficou mais perdido ainda do que estava. Então, Jesus não respondeu explicitamente, né, que não era necessário voltar no ventre da mãe, que, na verdade, o nascer de novo seria o batismo nas águas ali, que ele fala nascer da água, e do Espírito, que seria a conversão, ele não deixa muito claro. Então, acredito que ele propositalmente confundiu ainda mais Nicodemos, dizendo essas coisas das quais ele não compreendia. E aí o que eu acredito que Jesus quis dizer foi que se você se arrepender, você vai poder ver. Ou seja, você vai nascer da água. Nascer da água, fazendo referência ao batismo das águas, né? Você se arrepende ali e aí você consegue ver o reino de Deus. Mas quando você é convencido do quê? Do pecado, da justiça e do juízo, se você passa a ter um entendimento de que precisa da conversão, aí você pode entrar no reino de Deus. E isso seria o nascer do Espírito, né? E só aprofundando esse tema aqui do batismo das águas, nascer de novo pelas águas e nascer de novo pelo Espírito, com o arrependimento e com a conversão, arrependimento, eu acredito que seria o sentimento de lamentação por alguma coisa que eu tenha feito. Mas a conversão é diferente disso, porque só arrependimento não basta. Conversão é a força que eu aplico, é o esforço que eu faço para que eu não cometa o mesmo erro de novo. Ou seja, o arrependimento ali sozinho, ele não necessariamente implica em uma mudança. O que implica na mudança é a conversão. E aí uma pergunta que às vezes a gente fica se perguntando, mas a resposta é muito simples, né? Muito clara. Quando você quer saber se uma pessoa se converteu de verdade, é só você ver se ela leva ainda a mesma vida que ela levava antes. Porque se ela tem a mesma vida que ela tinha antes de conhecer Jesus, ela só se arrependeu, talvez. Ela não teve a conversão sincera que é necessário ter quando você nasce do Espírito. E aí, continuando na história de Nicodemos, né, que ainda estava perplexo e sem compreender direito o que Jesus estava dizendo, continuou. Mas como pode isso? E nesse momento aí a tradução me permite dizer que Jesus foi inclusive um pouco rude com Nicodemos quando ele diz assim: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Era como se Jesus estivesse mostrando ali um certo grau de desdém pela posição que Nicodemos ocupava, assim, na minha visão. É como se alguém chegasse para mim e falasse: Isabelle, você é engenheira e você não sabe o básico? O que foi que você aprendeu nos anos de faculdade? Digo mais, o que foi que você aprendeu nesses anos de empresa? Não é esse o fundamento mais importante da sua profissão? E aí, assim, falando por mim, Isabelle, eu ia me sentir levemente humilhada. Humilhada. Não acredito que Nicodemos se sentiu assim, mas com certeza deixou ele pensativo. E Jesus continua: eu falei com você sobre as coisas terrenas e você não entendeu. Imagina se eu começar a conversar sobre as coisas espirituais. O que acredito que Jesus quis dizer aqui foi: Nicodemos, você precisa dar um passo para trás. Você precisa agora sair da cadeira de professor e se sentar durante um tempo na cadeira de aluno. E ninguém além de mim pode te falar das coisas celestiais, porque somente eu vim do céu. Somente eu posso te falar das coisas celestiais. E Nicodemos foi embora. Depois de a conversa continuou ainda, Jesus continuou falando, mas não teve trocas muito mais profundas além dessa. E Nicodemos vai embora, acredito eu, com mais conflitos ainda do que quando ele chegou. E imagina, para ele que era um mestre da lei, um professor, autoridade máxima no assunto, agora ele talvez se vê que não é tão sabido como ele pensava outrora. Mas ele continuava sedento por explicações, eu acredito também. E aí, saindo um pouco aqui do contexto da Bíblia, do contexto não, mas saindo um pouco aqui das palavras da Bíblia, indo mais para um campo de conjectura,
Eu até escolhi essa palavra porque eu vi há pouco tempo atrás o episódio The Chosen sobre Nicodemos. Não sei se todo mundo aqui assiste, mas nesse episódio, né, do The Chosen, Nicodemos ele fica ali maravilhado com todas as palavras que saem da boca de Jesus, e ele vai embora sedento assim para aprender mais sobre o mestre, mais sobre o reino. E eu me emocionei muito com esse episódio de Nicodemos, porque aqui na Bíblia não fica muito explícito, mas no episódio eles conjecturam, né? Eles deixam mais explícito o convite de Jesus para Nicodemos largar tudo e seguir o mestre. E aí no episódio, o personagem de Jesus fala: olha, a gente vai para a Judéia amanhã, vem comigo, vamos comigo. E Nicodemos sai ali desse encontro, né, ainda confuso, mas maravilhado com as palavras e com a sabedoria e a autoridade com que Jesus falava. E ele volta para sua casa, para sua realidade, para o seu lugar ali de conforto. E eu fiquei assim, o final do episódio todo de Nicodemos, mesmo sabendo que não tinha registros na Bíblia de que Nicodemos encontra Jesus pela segunda vez, mesmo sabendo disso, eu passei o final do episódio todo falando comigo mesma, né? Vai, Nicodemos, larga tudo. Nada disso importa mais. Larga tudo, vai atrás do mestre, você não vai ter outra oportunidade. Vai atrás dele. E olhando o personagem de Nicodemos, separando as coisas, saindo de casa, que no episódio ele chega a separar e sair de casa e tentar ali seguir Jesus, né? Tentar ir ao encontro de Jesus, tentando abrir mão ali de tudo que ele tinha conquistado na vida dele até então. E mesmo sabendo que na Bíblia não estava escrito nada disso, e já sabendo que Nicodemos não passaria a ser um discípulo de Jesus, eu já sabia disso. Mesmo assim, eu fiquei, você está quase lá, falta muito pouco, você está quase conseguindo, eu comigo mesma. E ele finalmente toma a decisão dele, provavelmente a mais difícil de toda a sua vida, que foi voltar atrás. Ele desistiu. E aí, fazendo até uma ligação com a última pregação da Daniele, em que ela fala que o cego de Jericó largou imediatamente a capa vermelha para encontrar o mestre, ou seja, ele largou a sua identidade. Nicodemos não conseguiu fazer o mesmo. Na cabeça de Nicodemos, ele tinha muita coisa a perder. Ele não conseguiu renunciar ali o status, o poder, o conforto, a posição que ele tinha para assumir ali o cargo de, entre aspas, mero seguidor de Cristo. Eu acredito aqui que todo mundo na live saiba que ser um simples seguidor de Cristo é o cargo mais alto que a gente vai conseguir ocupar na vida. E não há mais registros de um encontro entre Nicodemos e Jesus. Eu vou ler agora um trecho em João também, capítulo 7, do versículo 45 ao 53. Só porque tem mais duas passagens em que João cita Nicodemos, e assim, para a gente entender o contexto todo da história. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Nesse trecho aqui, eles tinham ido prender Jesus, só que eles voltaram sem Jesus. E eles perguntam, por que não o trouxestes? E aí responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, alguns dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhes, és tu também da Galileia? Examine e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para sua casa.
E assim, era muito clara a arrogância dos fariseus, né? Eles se colocavam acima intelectualmente do resto da população. Eles acreditavam que nenhum... E eles não aceitavam que nenhum profeta viesse da Galileia. E aí eu fui pesquisar também o porquê disso. E eu entendi que a Galileia era um lugar de mistura de povos, né? Tinham muito mais gentios do que judeus na Galileia. E em Jerusalém concentrava-se a classe dominante sob a liderança dos fariseus e no sumo sacerdote. Ou seja, Jerusalém e Galileia eram dois opostos ali, no quesito nível intelectual, social. E a Galileia era o lugar onde situava-se ali o que era considerado as periferias da Judéia. E justamente por ter essa mistura de povos que eles não acreditavam que um profeta pudesse sair dali. Mas ainda assim, Nicodemos, mesmo que tímido, ele vai em defesa de Jesus em frente ao Sinédrio. Essa é um trecho em que a gente vê que Nicodemos, ele simplesmente não foi embora e esqueceu Jesus e deixou de acreditar. E não foi isso que aconteceu. Ele ainda no seu coração, acredito, que ficava maravilhado com as coisas que ouvia de Jesus, porque nesse ponto já não era mais possível você não ouvir nada de Jesus, mesmo que você não quisesse. Então, ele ainda deveria ficar maravilhado e ainda tinha no seu coração esse sentimento, né? Querer seguir Jesus. E o outro trecho em que Nicodemos ele é citado é em João 19, do 38 ao 42. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar, onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. E aqui também nesse trecho também eles falam sobre José de Arimateia, que possivelmente fazia parte desse grupo de fariseus que acreditavam que Jesus era o Messias e que Nicodemos também estava se referindo lá no início, quando ele fala, bem sabemos que, no plural. E José também é descrito em Mateus como um homem rico e em Marcos como um membro do conselho. Então, esses outros dois livros também citam José de Arimateia. Nicodemos só é citado aqui em João mesmo. Em Lucas também, mais um livro, em Lucas também diz que José era justo e que não tinha consentido sobre a decisão do conselho sobre Jesus. Então, José ele pediu ali a Pilatos para retirar o corpo de Jesus e junto de Nicodemos eles levaram cerca de 35 quilos de especiarias para preparar o corpo de Jesus conforme a lei, conforme as tradições judaicas. E embrulharam o corpo de Jesus e levaram e colocaram num túmulo. E Nicodemos foi uma das pessoas que participou do sepultamento de Jesus. E aí a gente pode perceber, né, que tinha ainda muito amor e muito respeito envolvido pelo mestre. Porque eles tiveram muito cuidado e zelo ali, seguindo as tradições judaicas, utilizando artefatos de nobreza, como mirra e especiarias. Mas não se sabe o que aconteceu com Nicodemos após a morte de Jesus. Nicodemos ele só precisava de um pouco de coragem, pelo menos até onde a Bíblia escreve sobre ele, ele não teve. E hoje eu compartilho assim com vocês que um dos meus maiores medos hoje é ser como Nicodemos em várias coisas. Primeiro ponto, Nicodemos teve o privilégio de conhecer Jesus. Ele teve um encontro pessoalmente com Jesus. Que privilégio desse homem. Mas fazendo uma relação com a nossa vida atual, com a minha vida, pessoalmente falando, é um privilégio você crescer em um berço evangélico,
Um privilégio que às vezes eu nem me lembro que eu tive. É um privilégio ter passado minha infância sendo lecionada das histórias bíblicas. É um privilégio estar cercada de pessoas que amam e que não se envergonham do Evangelho de Cristo. Ainda existem lugares hoje no mundo em que não se conhece Jesus. Eu pesquisei na internet o quão representativo seria esse número de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. E aí depois vocês podem me corrigir se a fonte não for muito confiável, mas eu olhei num site chamado Gospel Prime. Cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo ainda não ouviram falar de Jesus. Esse dado é de novembro de 2023. E isso corresponde hoje a aproximadamente 1/3 da população mundial. Outro ponto que eu acredito que eu tenho semelhança com Nicodemos é o de ter sido escolhida por Jesus. Porque Nicodemos, ele recebeu ali, mesmo que subliminarmente, um convite de Jesus para segui-lo. Entre todas as pessoas que Jesus poderia ter escolhido para seguir ele, aprender com ele, ensinar através dele, ele escolheu Nicodemos também. Ele aceitou o encontro com Nicodemos porque ele queria convencer Nicodemos. Da mesma forma que eu sei que eu fui escolhida. Mas o último ponto, e esse eu com certeza não quero me parecer com Nicodemos, é que Nicodemos não teve coragem de renunciar à identidade que ele tinha. Ele valorizou mais todas as coisas terrenas que ele tinha alcançado. Eu imagino que ele tenha estudado muito para chegar naquela posição que ele estava. Quando ele chega num ponto da vida em que ele tem que tomar uma decisão que pode fazer ele perder tudo, até mesmo a vida dele, ele desiste. E hoje, mesmo vivendo em um mundo em que servir a Deus não coloca a minha vida em risco, mesmo que eu não tenha o status, a autoridade que Nicodemos provavelmente tinha, ainda assim me sinto apegada às coisas materiais. E meu medo de chegar tão perto como Nicodemos chegou, e no final desistir por coisas que não significam uma gota no mar da vida que Jesus tem para mim. E para encerrar e não enfadar os irmãos, eu queria cantar mais um hino, se minha mãe me permitir. Vou compartilhar aqui a tela. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV,
Gente, eu peço desculpas, eu não queria ter me emocionado pela chorada. Devolvo a palavra para minha mãe. É até difícil, né, de falar, porque Deus é muito maravilhoso. Eu poderia dizer muita coisa aqui, mas o que eu quero dizer hoje, que hoje é dia de decisão. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de decisão. Hoje o Senhor escolheu esse dia para ter esse encontro contigo, Isabelle, para ter esse encontro com a gente. Então, como Deus mesmo falou, né, o tempo todo, hoje é o dia que você pode dizer sim para Jesus. Sim, Senhor, eu escolho a Ti. A partir de hoje eu escolho a Ti, Jesus. Eu quero a Ti como meu Salvador. E as demais coisas, o Senhor acrescenta, o Senhor ordena, o Senhor conserta, o Senhor direciona. Então, hoje é dia de decisão. Deus escolheu hoje. Deus escolheu hoje para saber quem está disposto a seguir o Mestre, quem está disposto a seguir Ele, a deixar tudo que impede. Não, isso não vai mais me impedir, Senhor, de te servir. Isso não vai ser mais pedra de tropeço na minha vida. Senhor, tu é o meu Deus, o meu Salvador, e eu quero a Ti como meu Senhor e Salvador. Então tá aqui, irmãos, eu não poderia fechar essa live sem dizer isso, sem perguntar. Você quer hoje escrever novamente o teu nome no livro da vida? Quer hoje o teu nome escrito no livro da vida? Jesus hoje está perguntando mais uma vez o Senhor está perguntando, porque foi por nós que Ele morreu. Foi por nós que Ele se deu naquela cruz. Ele não quer que nenhum de nós se perca. Ele não quer. Jesus está tão perto de voltar a buscar a sua igreja. Ele quer que você e eu estejamos lá na glória com Ele. Por isso eu estou perguntando aqui. Eu tenho que perguntar. Você quer voltar hoje para Jesus? Você quer entregar hoje a tua vida para Jesus e confiar nele, que ele vai direcionar todas as coisas para você? Você quer? Eu estou perguntando. Levanta a tua mão e diz: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Essa é a pergunta que Jesus faz hoje, mais uma vez, da mesma forma que ele encontrou com Nicodemos, da mesma forma, ele hoje tem um encontro com a gente. Então diga para o Senhor: eu quero, Senhor, eu escolho a Ti como meu Senhor e Salvador, para que todos nós possamos dizer: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nada pode nos impedir de servir ao Senhor. Tá aqui, ó, tá aqui, irmãos. Não é apelo, porque a gente não faz apelo. Apelo é uma palavra muito dura e triste para mim. É o convite que Jesus faz. É o convite mais amoroso registrado na Bíblia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite mais amoroso registrado na Bíblia. E esse convite está aqui de pé. Está aqui de pé. Diante de Deus que nós estamos. Se você quer voltar para Jesus hoje, você diga: Jesus, eu quero. E não deixe nada mais te impedir de estar na presença do Senhor. Tá bom? Glória a Deus. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Diante dessa palavra tão maravilhosa e graciosa que o Senhor nos trouxe. Que você possa guardar no seu coração, que você possa meditar nela e deixar que ela venha arder profundamente a ponto de você não resistir ao chamado. Tá bom?
Que Deus vos abençoe grandemente, Isabelle. Que palavra maravilhosa. Que o Senhor Jesus continue te usando. Que o Senhor Jesus continue falando ao teu coração, porque você é sim uma pregadora da palavra de Deus. E como diz, né? Como disseram para Pedro quando negou a Jesus, tu és um deles, porque as tuas palavras te denunciam. Então não tem jeito, não tem como esconder, né? Porque nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor e ninguém vai poder nos tirar da palma das mãos dele. Tá bom, irmãos? Glória a Deus, Isabelle, que o Senhor Jesus te abençoe. Gabriel quer falar? Alguém mais quer falar? Aham. Mais alguém quer dar alguma palavra? Não? Irmãos, então eu estou muito grata a Deus. 10 horas nós estaremos aqui nos reunindo, né, mais uma vez para falarmos. Irmãos, eu sei de uma coisa, o meu coração, irmãos, está ardendo demais por essa live e por esse culto de ações de graça. Eu sei que vai ser maravilhoso demais. Eu sei que vai ser. Deus é maravilhoso. Ele está preparando tudo. Podem ficar descansados, não aflijam o seu coração, porque o Senhor está no controle de tudo. Vai ser uma bênção, vai ser uma bênção, e vai ser uma bênção para toda a nossa família, para toda a nossa família, tá bom? Eu vou encerrar agora. Pregador da semana que vem será o Misael quer falar, Gabriel. mãe. Quem? Misael? Glória a Deus, pode falar. Oi, tia, desculpa aí, eu acabei, tava aqui ocupado, mas eu queria falar assim, eu esperei o Gabriel terminar. Minha verdade é que eu queria falar, era pra. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Eu queria falar mesmo direcionado a Bebele, porque essa série aí, Bebele, The Chosen, eu também considero ela uma grande obra de Deus. E eu acho que, assim como essa live, a gente tem que se atentar a essas coisas. Eu tava outro dia com o Rodrigo num local totalmente impróprio para falar de Deus. Mas era um momento onde eu olho aquela palavra hoje, e eu até quis colocar ela no vídeo por causa disso, porque onde ou mais, ou dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então, aquilo dali
eu senti no dia que eu estava conversando ali que a gente. Tia Beth deve lembrar disso. Quantas vezes eu já conversei com a gente começa naquele dia mesmo, lá no Dia das Mães, a gente começou a falar de Deus e parece que vem uma coisa que toma o nosso interior e Coração. começa a querer agir no nosso meio de não querer parar mais, entendeu? E essa parte sua, Isabelle, que você se atentou dos Nicodemos, eu também não tinha me atentado como me atentei agora vendo a série, né? Que ela traz uma visão mais atualizada do que está escrito ali na Bíblia, né? Uma versão que a gente não consegue ver. Um lado onde a gente enxerga somente na Bíblia um homem com muita sabedoria, um homem com poder, riqueza, mas aí a gente não consegue, pelas palavras, né, da Bíblia, é igual um livro, a gente não consegue entender diretamente o autor, o que que ele quis passar, como é que era aquela imagem, como é que era aquela situação. E o que eu mais tenho tentado observar hoje no meu estudo bíblico, no que eu tenho aprendido com a palavra de Deus, é justamente ter essa outra versão, me colocar naquele local, naquele meio, onde eu imagino que você, como você citou aí, engenheira, formada, eu canso de falar isso para meus colegas, eu tenho o maior orgulho de falar isso para meus amigos, que minha prima é formada, minha prima é capitã, minha prima é engenheira, eu tenho agora outro primo engenheiro, eu tenho outro que está entrando agora também, oficial de náutica, eu tenho o maior orgulho dos meus primos. E eu imagino o quanto deve ter sido doloroso para aquele homem que, pô, naquela época não tinha Pitágoras, não tinha matemáticos, não tinha filósofos de grande nome, mas eles eram a lei, eles eram o top, eles eram como se fosse o PhD hoje, eles se comparavam ao Elon Musk, ao Mark Zuckerberg, grandes homens que naquela época conheceram o necessário, como você falou. Bastava ele ter só seguido aquilo dali, ele teria a oportunidade de ouro, ele tinha um bilhete da Mega Sena sorteado na mão, mas ele deixou passar por causa da arrogância, não sei se é arrogância, aí é esse ponto que a gente não tem como precisar, mas aquele conhecer dele, aquela fé que ele acreditar, tudo aquilo que ele estudou, anos e anos de estudo, chegar para ele e falar, pô, meu amigo, eu sei que você é engenheiro, mas se você botar 2 tijolos deitados, vai dar errado. E ele não acreditar naquilo, entendeu? E assim, às vezes é esse detalhe que a gente não pode deixar, assim como o Gabriel falou. As oportunidades vêm, mas hoje o que eu mais sinto orgulho é de contar as histórias da minha família e contar para os meus amigos o que eu tenho sentido, com o que eu sinto. Passar a minha alegria de estudar a Bíblia, de falar de Deus e ver que minha família, quando se reúne, é só para falar de Deus e é uma coisa maravilhosa. Então, assim, quero te parabenizar por essa visão da palavra. Achei muito bonita a sua palavra, muito embasada. Espero que você não perca essa chama que está ardendo, que eu sei que está ardendo no seu coração. Pelas suas palavras, é como sua mãe falou. Você não escapa, né? Você já tem o brilho de Deus aí. E eu me orgulho também de ter nascido nesse meio, de ter nascido num berço evangélico. Mas foi necessário passar por alguns momentos para chegar onde eu estou hoje. E agradeço muito a Deus mesmo, por ter me deixado passar esse tempo e ter chance de voltar para ele agora como eu estou, porque hoje eu vejo cada dia mais que não adianta a gente ficar longe. Deus está com a gente e sem ele a gente não é nada. Hoje eu não penso em mais nada a não ser falar de Deus e querer entender mais dessa vida dele, que queria eu ter voltado na época de Nicodemos e falar: Jesus, estou aqui também, nem te conheço, mas eu sei que tu és servo, deixa eu te seguir aí. Quero ser só o cara da água, me deixa o cara da água aí, eu quero ser o cara da água. Tá bom? Queria ser o obreiro, o cara do som ali, dos instrumentos, qualquer coisa, mas é isso que eu queria ser. Bebel, te amo, Deus sabe de todas essas coisas, e amo vocês todos aí, tá, família? Quero que tudo dê certo, e vai dar certo sim, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, então eu vou encerrar, eu tenho que ir para a igreja, hoje é culto de missões, hoje é culto de missões. Eu vou estar lá em nome de Jesus fazendo um jogral com todos os intercessores, irmãos, orem por mim, tá bom? Vamos orar, 10 horas nós nos encontramos de novo, eu vou colocar o link aqui, tá bom? Para a gente poder se reunir. Deus, muito obrigado por essa oportunidade, por essa live maravilhosa, pela tua presença, Senhor, que encheu os nossos corações. Senhor, a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Continua conosco, Senhor, continua com a tua misericórdia, nos abraçando, Senhor, a cada dia.
Continua, Senhor Jesus, segurando nas nossas mãos e nos conduzindo por esse mundo de trevas, Senhor, de escuridão, mas que a tua luz resplandeça em nós, Senhor, e a gente prossiga e avance, Senhor, para alcançar a vida eterna contigo. Muito obrigado. Nos dê uma semana abençoada. Uma semana, Senhor Deus, onde os teus anjos, tu dará ordens para nos guardar em todo o caminho. Senhor, aonde portas serão abertas, Senhor Jesus. Causas na justiça, Senhor, serão ganhas, Senhor Jesus. Jesus querido, aonde, Senhor Deus, toda dor, toda angústia, toda aflição vai ter que bater em retirada, porque tu é o Deus que nos traz a alegria, e a alegria é a nossa força, a tua alegria é a nossa força. Fica conosco, Senhor, e nos despede na tua paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Está terminado.